Boa noite. Começa agora o Web Divan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana apresento para vocês o Web Divan falando de um aspecto da psicologia, da subjetividade humana, sempre trazendo um entrevistado, também com meu amigo e querido Eduardo Martins, psiquiatra, psicanalista, que não está aqui hoje. Ele está viajando, ele mandou um vídeo para a gente, vou mostrar para vocês no programa que vem, porque vai ser especial esse vídeo. Mas hoje, para falar aqui junto comigo, eu estou com meu amigo psicólogo Marco Antônio Tomaso. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite de novo, boa tarde. Marco Antônio, você já foi o Web Divan à noite, né? Já foi o Web Divan. Prove para os internautas que existia o Web Divan à noite. Já, 7 anos atrás eu fiz, era à noite. Boa tarde, Marco Boa Antônio. tarde, tudo bem? Tudo bom? Renata, muito obrigado pelo convite. Vamos passar alguns momentos conversando sobre a nossa área, né? Chamei o Marco aqui, né, novamente, ele há 7 anos atrás, imagina, ele me conheceu morena, né? Foi com você mesmo que eu Foi fiz? comigo, Sei. o Web Divan tem 11 anos. Sei. Olha, nem Puxa. lembrava de mim, olha que coisa horrorosa. Não, Marco, mas deve ser porque eu não lembrava nem a pauta. Eu acho que foi compulsão alimentar, mas eu eu não acho tenho que foi compulsão certeza. alimentar também. Eu acho que foi compulsão alimentar. Uhum. Quando eu vi o seu nome pautado, eu lembrei que tinha alguma coisa a ver com alimentos. Bom, Certo. com vida alimentar, né? Que nem a gente estava falando. Com você não poderia ser diferente, né? O Marco, ele é especialista em questões alimentares, ele é psicólogo e fala pra gente, é um especialista nisso, né? Em Transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, sabe? Enfim, são muitos anos de carreira, você acaba... Vamos falar um pouco por que a gente, né, até resolveu falar sobre esse tema, a questão dos transtornos, antes de se tornarem transtornos, eles trazem em si um comportamento social. Sem dúvida. Né? E cultural, né? E cultural. Por que as pessoas, o que são transtornos alimentares e por que as pessoas, elas acabam têm transtornos alimentares? Veja bem, o que é um transtorno alimentar? É uma alteração da relação da pessoa com a comida, especialmente no caso feminino, né? Então, o que acontece? Fala-se na anorexia nervosa desde tempos imemoriais, quer dizer, na Idade Média, quando as mulheres se candidatavam a santas, né? Era jejum, abstinência era um critério de purificação. No final do século passado, há um movimento de emancipação feminina, tudo isso que é talvez historicamente um dos movimentos mais extraordinários, em que a mulher vence 10 mil anos de patriarcado em 50, se emancipa, supera o homem num monte de coisas, mas é meio assim, fica refém do próprio corpo. Se você quer ver estudos controlados, um da sociedade, do Instituto Nacional dos Estados Unidos de Doenças Mentais, de Saúde Mental, todas as misses de 70 para cá têm índice de massa corporal abaixo de 18. As modelos têm índice bastante baixo também. Elas pesam hoje, atuais ícones de beleza, tudo isso, pesam o quê? 23% menos que uma mulher da mesma idade, da mesma estrutura, e 8% menos do que pesavam as colegas delas de 30, 40 anos atrás. Então, há um movimento ocidental que prescreve um padrão, aspas, de beleza. Alta, magra, loira. Não, que é essa risadinha? Não, porque eu estou diante de uma representante do padrão. Então, eu até brinquei, né? Eu falei com o Marco antes da gente entrar, eu falei assim, Marco, não vai ter jeito da gente não falar, né, que eu faço parte do padrão. Né? O que quer dizer esse padrão? Né? E o que quer dizer fazer parte desse padrão? Certo. A gente até conversou um pouco antes, a gente vai contar para vocês, mas sim, né? É verdade. Hoje em dia existe um padrão de beleza. Bem, o termo padrão é um termo inadequado. Verifica uma coisa, estatisticamente, norma ou padrão, o que é? Um atributo que 50% das pessoas possam ostentar. Então, a inteligência do Einstein é fantástica, mas não é padrão. Correr os 100 metros em 9 segundos e pouco, como faz o Bolt, é maravilhoso, mas não é padrão. Então, esse padrão, esse biotipo, aspas, padronizado de modelos, atrizes, tudo isso, é um atributo que provavelmente 1% da humanidade, se tanto, tenha, possam, ou seja, o padrão não é padrão. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes mulheres, né, quando elas, obviamente, já são magras e falam, eu quero perder mais 2 quilos, não, porque minha barriga... Eu falo assim, não, faz o seguinte, senta em qualquer shopping que você queira.
sente no banquinho, no meio do shopping e fica olhando as pessoas passarem e conta quantas pessoas têm o corpo exatamente como você gostaria de ter. Então, pera um pouquinho. Então, as pessoas que têm o corpo que a maioria das mulheres gostariam de ter, estão tão ou mais insatisfeitas que as mulheres não modelos. Quer dizer, o corpo dito perfeito dentro do padrão vendido de Eu tenho beleza um levantamento, não traz satisfação. Exatamente. Eu tenho um levantamento, Renata, com modelos de 18 anos em diante, até para isolar um pouquinho o final da adolescência. Todas querem emagrecer em média 3 quilos. As notas que elas deram para o corpo, a média das notas foi 6,3. Para o rosto 7,2, com direitos a 0. Ou então com observações no inquérito assim, não, eu estou bem. Eu preciso fazer uma lipo, eu preciso redimensionar seio, tirar o culote, fazer uma rinoplastia. Ou seja, nota que você dá para você, 0. Entende? Quer dizer, então você tem assim uma neurose cultural que não diferencia mais quem tem o padrão de quem não tem. Quem tem aspas, quando fala põe padrão é entre aspas. Padrões sempre existiram, né? Foi Sim. como você falou, padrões, né? Então, se a gente olhar na arte, por exemplo, Sim. as mulheres são retratadas a partir de um padrão. Exatamente. Então, a gente até sempre vê, né, comentários, nessa época as mulheres mais bonitas eram as mulheres mais cheinhas, tanto que olha, né, nos quadros, enfim. Por isso que quando a gente trabalha com beleza, você fala no ser bonito, que é biológico, né? Simetria facial, relação cintura-quadril, lábios carnudos e um monte deles que estariam a serviço da reprodução. Tem estudos... Como o quê? Como, por exemplo, o que indicam esses sinais de atratividade? Saúde, juventude, fertilidade. E tem outros estudos curiosos, os homens são convidados, voluntários, a apreciar imagens de mulheres consideradas bonitas, consensualmente bonitas. E o cérebro é examinado por PET scan. As regiões estimuladas são aquelas do dinheiro, da comida, da droga. As regiões mais profundas do cérebro, o sistema límbico, chamados circuitos de recompensa. O que isso quer dizer? Vamos explicar para os internautas. Significa o seguinte, que a percepção é muito menos consciente do que a mulher tem da outra mulher, que é uma percepção mais cortical. O homem sente falta, muitas vezes, no atual padrão, de lugar para pegar, de curvas, que seria, evolutivamente falando, o quê? Aquela reserva de nutrientes que a mulher teria para a maternidade, né? Para levar a cabo a maternagem dela. Existe também o estar bonita, que é todo o trabalho de produção, a tecnologia da estética, a alimentação natural, atividade física, descanso, as intervenções estéticas, que visariam o quê? Colocar em evidência o que ela tem de melhor, os tais sinais de atratividade, e disfarçar o que ela não tem. Mas principalmente na nossa área, o que importa? O sentir-se bonita, a autoestima. Ou seja, a percepção da própria beleza é muito mais ligada à autoestima do que um conjunto de atratividades físicas. Claro. Beleza é muito mais amplo que a atratividade física. Sim. O Adriano Santos, um beijo, meu querido Adri, ele fala o seguinte, mais um programa dedico às mulheres. Na verdade, Adri, a gente está falando de beleza, é claro que a gente entra um pouco mais no feminino, mas falar de padrões de beleza não é falar só do feminino, né? Os homens, eles se utilizam muito da evolução dos tratamentos estéticos, entendem mais de moda, querem, né, se sentir mais dentro desse padrão. Adriano, eu tenho uma observação muito interessante. O homem, muitas vezes, ainda alega funcionalidade. Então, eu vou tomar sol porque eu preciso de um depósito de cálcio, Eu vou fazer uma atividade estética, por exemplo, porque eu preciso fortalecer a minha coluna. Mas as intelectuais também. Se você me perguntar porque eu faço exercício, eu vou te dar todas as questões né, intelectuais aqui, ou justificativas, mas é verdade, assim, mesmo o sol, né? Se por um lado, por exemplo, eu tenho um médico, o dermatologista fala, não tome sol. Aí o ortomolecular fala assim, você tem que tomar sol 1 hora por dia. E não é só numa pequena parte do corpo, é mais de 2/3. E sem começa protetor. a ficar complicado. E sem protetor, né? Claro, para aí o assimilar oncologista, você vai ficar com câncer. Você puxa a vida, vai ser... Como conciliar Fica complicado, tudo isso, né? fica bem complicado. É complicado. São muitas, na verdade, a gente está brincando, mas assim, eu acho que até a própria medicina vende esse padrão do que seria o normal a se chegar, né? Então, é difícil você ir num dermatologista que esteja pensando só na sua saúde.
ele sempre vai te oferecer vários tipos de tratamentos estéticos. Sem dúvida. Né? Entra, inclusive, agregado a isso, o fator de insatisfação da mulher com a própria aparência. Tem um estudo de 2004, que foi feito, um estudo mundial, feito em 10 países, 3.200 mulheres foram ouvidas. Só 2% das mulheres do mundo todo se definiram como bonitas, e no Brasil 1%. 54% das brasileiras faria cirurgia plástica se pudessem. Aí você diz, bom, então na população de modelo, 92% fariam cirurgia plástica se pudessem. Até porque elas são mais exigentes, né? Com a São própria mais exigentes, aparência. são mais pressionadas. Mais pressionadas. Então, são causa e efeito, está tudo misturado. Porque se a gente está indo lá para o consultório com uma barriguinha, né? Está um pouco mais gordinha, enfim, tá tudo certo. Agora, vai para a TV. Né? Mas você vai escutar isso, TV engorda 5 quilos. Então você compra uma televisão de alta definição e gasta um dinheirão e vai engordar. Então eu provo que isso é mentira. TV não engorda não, eu estou mais não, gorda. Não, mas no meu lado, a câmera, se eu tiver mais gorda, é porque a televisão não tá engorda também. um pouco. A televisão não engorda, estamos de prova aqui. A televisão não engorda, isso é uma fantasia, né? Exatamente. Não, é verdade, é verdade. É claro, quando a gente se olha de fora, a gente sempre acha... A gente tem uma certa visão distorcida da imagem. Não temos? Sim. É aquela questão de como o cérebro percebe a questão da imagem corporal. Ou seja, o retrato mental que eu tenho do meu corpo, no espaço, tridimensionalmente, acompanhado das emoções, dos sentimentos, e altamente variável de acordo com padrões culturais, com o meu estado de espírito, com a minha história. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma visão muito distorcida entre o que ela é e o que ela entende que ela é, o que ela sente que ela é uma pessoa que tem um transtorno. Ela poderá ter um transtorno. Poderá, não, mas eu digo quem tem transtorno tem essa da visão. Anorexia. Exatamente. Sabe? Digamos, a distorção maior é na anorexia, onde meninas de 29, 30 quilos se definem como gordas. Entenda bem, é como se entre ela e o espelho houvesse uma lente que deforma essa percepção. Não só meninas, né? A anorexia, ela que é 9 para 1. 9 para 1, mulheres, exatamente. né? São 9 mulheres para um homem que tem anorexia, mas a anorexia é, sim, um transtorno. Sim. É esse transtorno de imagem entre o que está dentro, entre o que você vê de você mesmo e o que os outros veem fora, e o que você é realmente ali, né? Por fora. É uma quebra nas emoções também. Que tipo de emoção? Uma obsessão pela magreza, sabe? Quer dizer, a anoréxica não está preocupada, por exemplo, com celulite, com estria, ela quer ser magra. E quanto mais magra ela está, mais gorda ela se vê total e parcialmente. Ou parcialmente. Aí ela pode começar com uma dieta bem orientada até. Aí ela começa a fazer as adaptações. Ela tira carne vermelha, ela tira carboidrato à noite, ela começa a dizer assim, se a nutricionista me conhecesse, ela não daria, por exemplo, esse lanche à tarde. E esse acaba se transformando num jejum autoinduzido. Ela acaba comendo alface, água e, novamente, essa imagem se deturpa quanto mais ela emagrece. Tanto que tem alguns autores que dizem o transtorno de autoimagem é causa ou efeito. É difícil a gente precisar, mas, de qualquer forma, ele ocorre. Né? E a anoréxica apresenta um prognóstico muito sério, porque é 20% de mortalidade, de acordo com alguns estudos, porque ela uma alta sobreposição com depressão e com inanição. Então é suicídio, parada cardíaca, sabe? Enfim. Assim, e o índice de remissão também, né, da gente conseguir, mesmo com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, tratamento existe, muita gente, né, consegue, mas a grande maioria das pessoas não conseguem ter uma remissão completa, deixar de ter os sintomas da anorexia ao longo da vida. O curso acaba sendo crônico. As sequelas podem ser... Primeiro começa um processo de falha de menstruação. Aí a menina, se ficar 3 meses sem menstruar, entra em amenorreia. Se a amenorreia, a ausência de menstruação, se prolongar, ela pode ter dificuldade para reproduzir, por atrofia de útero, tudo isso. Antes disso, ela começa a ter uma perda muito acentuada de gordura e começa a ter calafrios, começa a ter hipotermia, quer dizer, cai a temperatura corporal. O cabelo começa a cair, as unhas ficam quebradiças, a pele fica completamente alterada, né? E ela muda o comportamento dela, ela só fala nisso, ela só fala em calorias, em atividade física,
ela só fala em forma física, enfim, o discurso dela, ela evita situações. E ela diz anorexica, é muito difícil o tratamento, porque ela diz assim, eu não estou doente, eu estou gorda. 20% morrem por suicídio, parada cardíaca e inanição. Então o índice de mortalidade é o maior da área de psicopatologia. Nossa. Você junta a depressão, há uma sobreposição de até Agora, 75%. Um índice muito grande também de óbitos, até pelas comorbidades da doença, é a obesidade. Sim. Também é um transtorno ligado à alimentação, né? Sem dúvida alguma. Veja, hoje a gente não fala mais em obesidade, a gente fala em obesidades, querendo dizer que um conjunto de causas diferentes podem atuar em pessoas diferentes, promovendo o mesmo efeito. Então, em muitos desses casos, o tratamento psicológico tem que ser colocado aí. Claro. E é o mais negligenciado. Talvez porque seja o menos tangível, talvez porque seja o mais recente. Você fala desde Hipócrates e Galeano, numa reformulação de alimentação e de atividade física. E só no finalzinho do século passado tem uma outra menção na literatura francesa, inclusive não especializada, que diz assim, cita um case de um camarada que perdeu o filho, não tinha um suporte calórico para isso, engordou 20 quilos. Depois, no outro mês, mais 10. O assunto fica meio nebuloso, até o momento em que, na Primeira Guerra Mundial, mulheres que não tinham notícias dos filhos, dos maridos, dos companheiros, começam a apresentar, engordar muito. Fica também a observação. Na década de 50, os pesquisadores começam a notar o seguinte. Tem um grupo de pessoas que come demais e engorda. E tem um grupo que apresenta um determinado padrão alimentar compulsivo, diferente daquele grupo de comilões, vamos dizer. Essas pessoas apresentariam o que depois seria chamado popularmente compulsão alimentar ou transtorno de compulsão alimentar periódica. Então eles notam o quê? Primeiro, um índice maior de depressão e ansiedade nessas pessoas. Segundo, uma oscilação de peso maior. E à medida que o peso ia aumentando, ou vice-versa, a compulsão ia aumentando, o peso aumenta, havia uma frequência maior. E eles estudaram isso, pesquisaram e verificaram que, dependendo do estudo, de 20% a 52% das pessoas que precisavam emagrecer ou faziam dieta, apresentavam compulsão alimentar. E se você não trata a compulsão alimentar, se ela estiver presente, você pode ter o melhor plano nutricional, plano médico, tudo isso, ele vai por água abaixo. Bom, é uma coisa que a gente vê muito em cirurgias bariátricas, né? Sim. A gente está recebendo em consultório um número muito maior de obesos que já se submeteram à cirurgia e que voltaram a engordar. Sim. E aí na reengorda o médico sugere, lógico, o médico já sugere, os bons médicos lá desde o começo, olha, antes de operar, faz psicoterapia, vai entender as questões da compulsão. Não adianta você reduzir teu estômago, teu intestino e não entender por que te leva a comer tanto, em que momentos você come tanto, não entender a sua psique, o seu comportamento em relação ao alimento, suas emoções em relação a se alimentar. O que acontece? A gente tem pego um número muito grande de pacientes que estão reengordando depois da cirurgia, depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois da cirurgia, estão reengordando porque o padrão, a forma como se alimenta, o padrão alimentar não mudou. Então, por mais que a quantidade tenha diminuído no começo, porque o paciente não pode comer tanto, ao longo do tempo, esse paciente foi reproduzindo a forma como ele comia, né? Em pequenos intervalos de tempo, em pequenas quantidades o tempo inteiro, em muitas quantidades. Alimentar. Muitas vezes ele começa a vencer aquela fase inicial e começa a comer, por exemplo, creme de leite, leite condensado. Então a gente precisa ver em psicologia quem precisa de psicologia para emagrecimento. A menina que viajou, engordou 3 quilos, voltou, fez uma dieta e atividade física, tudo bem. Aquela que engravidou, enfim, ou quem fez uma atividade física, uma reorientação nutricional e uma atividade física e emagreceu, para isso pode não precisar de psicologia. Agora, longo histórico de dietas. Efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Presença de ansiedade, presença de depressão, estresse, presença de transtornos alimentares como bulimia, compulsão alimentar, transtorno do comer noturno. Aí entra, se vocês quiserem, de uma forma mais simples. Pessoas que sabem o que fazer
mas não conseguem fazer aquilo que elas sabem que deveriam. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, Sim. Marco? Porque Você tem informação. a informação, é isso que eu ia te dizer, a informação está aí, né? Exatamente. As pessoas não são privadas de informação em relação a isso. Não é que assim, né, há uns anos atrás o médico vendia informação, o nutricionista vendia informação. Hoje em dia não é isso, as pessoas sabem o que fazer. Claro, muita gente precisa de orientação, não estou dizendo que a gente pode emagrecer sem orientação, não é isso. Mas a gente sabe o que comer e o que não comer. A gente sabe que é gordura, a gente sabe que é carboidratos, a gente sabe que é proteínas. Renata, e mesmo assim, as nutricionistas hoje são brilhantes. Elas fazem aquela coisa, transformam um cardápio hipocalórico num prato muito saboroso. Então eu estou ali, seguindo a orientação, de repente surge uma urgência em comer. Não é fome. Aí eu começo a me aproximar do alimento e se na cabeça for uma cabeça gorda, eu vou começar como um bombom, é tudo ou nada. Se você não entende por que surgiu essa necessidade do alimento. Porque veja uma coisa, dentro da psicologia, nós falamos em várias causas. A obesidade pode ser uma forma inadequada de expressar as emoções. Então, se eu não tiver um reaprendizado emocional, se eu não conseguir outra maneira de expressar essas emoções, eu vou emagrecer e engordar se eu conseguir emagrecer. Pensa nisso, o que acontece? Um projeto de emagrecimento, qualquer que seja, tem que ser emagrecer e permanecer magra. Isso implica em mudança de emoções, mudança de cabeça, mudança de comportamento. O mantra seria mais ou menos isso. Já que eu não posso, porque obesidade é doença crônica, não tem cura, tem tratamento. Então eu tenho que me modificar para a vida toda. Já que eu não posso comer o quanto eu gostaria, eu vou ser treinado, preparado psicologicamente para comer aquilo que eu gosto de maneira parcimoniosa. Sabe? Quer dizer, comer saudável não quer dizer comer insonso, sabe? Quer dizer, porque senão eu não vou ter aderência pro resto da vida. Claro. Não vejo a hora de me livrar. Estou fazendo um regime, olha, que maravilha, mas eu não vejo a hora de me livrar. Então o regime acaba sendo uma empreitada muito complicada. A não ser que o cara saia do INCOR com 10 pontos de safena. Aí ele sai, ele para de fumar, ele come mato, se falarem para ele, faz passeata na Avenida Paulista a favor do regime. Mas a maioria de nós precisa de algum tipo de solução crônica. A doença é crônica, tem tratamento. Mas, né, eu tenho que ter aderência. Lógico. E aderência é se você entende por que você está comendo e daquela determinada forma. Que não é para você se prejudicar no sentido de você não poder comer coisas boas, né? Não abrir mão do prazer. Não pode abrir mão do prazer. Só que o prazer não pode ser o tempo inteiro. Exatamente. O alimento não é para proporcionar prazer o tempo todo. Verifica uma coisa. Existem teorias comportamentais, analíticas em relação à hiperfagia, comer demais. Uma delas, a primeira comunicação mãe-criança, criança-mãe, é feita através do alimento. Quer dizer, a primeira mensagem, a criança chora, ela pode chorar porque está com fome, porque está assada, porque o adulto encheu a paciência dela, calor, frio. A mãe vai lá e dá o alimento para ela. Então é estabelecido um vínculo muito precoce, muito instintivo, emoção, comida. Mais tarde, se eu não venço determinadas etapas de desenvolvimento psíquico, eu posso voltar para lá sem perceber. Você vê que as teorias se complementam, né? Do ponto de vista comportamental. O que ocorre quando eu como demais? Eu tenho um reforço imediato ou uma retirada de uma emoção negativa, que a comida em curtíssimo prazo faz isso, e eu posso até atinar, que eu vou ter prejuízo depois, não só de peso, mas de outras, mas o prejuízo vem depois. Então eu acabo adiando. O que é emagrecimento, se a gente quiser pensar assim? É o adiamento de uma gratificação imediata e questionável, comer muito, com certeza, para a obtenção de uma outra gratificação muito mais durável, que é a perda de peso. Só que ela vem depois. Ela é imediata, não é imediata. Então eu tenho que adiar determinadas coisas se eu quiser emagrecer. Quer dizer, não quer dizer abra mão do prazer. Só que a comida não pode ser o prazer, ela tem que ser um prazer. Transformar o pelo um. Né? Que é o que a gente estava falando até no programa da semana passada, né? A gente tem que ter vários tipos de atividades de prazer, porque se a gente tem só uma,
é até ruim, porque quando a gente não pode fazer aquilo, como comer, por exemplo, Exatamente. a gente não pode comer, a vida fica muito chata, fica Exatamente. muito frustrante. Tudo que você gosta de fazer, você não pode, que é comer. O Adriano fala, muitas dietas prometem milagres em poucos dias. Prometer é fácil, né? Mas peraí, aí entra aquilo. A maioria dos gordos tem uma crença: ser emagrecido. Que beleza, eu vou lá no teu consultório, eu quero que você me emagreça, eu não quero mudar nada. Porque é tão Me complicado. indica um médico que emagrece mesmo, né? Olha, as pessoas falam, me indica um médico que consegue. Tem os fazer regimeiros aí, tem o endocrinologista, perfeito, mas tem o regimeiro. regimeiro. O regimeiro é fogo. Porque ele examina, ele já prescreve, a consulta é bem barata, e você desce à farmácia dele e já preparou o remédio. Que maravilha, né? Então, quer dizer, preenche aquela crença de ser emagrecido. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que mudar comportamento, redirecionar emoções, me emagrecer de dentro para fora. Agora, entra outra coisa também aí, a cultura do regime. Quer dizer, o regime é aquela coisa tenebrosa, a coisa que eu faço hoje para abrir mão amanhã. Quer dizer, então, tem um outro estudo feito aqui pela Nestlé, 50% das mulheres querem emagrecer, mas habitualmente não fazem nada para isso. Por quê? Porque é tão complicado passar fome. Quer dizer, a filosofia não é passe fome. Sabe aquela coisa antiga? Campo de concentração, não tem gordo. Tranque a boca. Abra a boca com responsabilidade. Sabe? Novamente, a comida tem que ser um prazer, não pode ser o prazer. Que era o que a gente estava falando no começo do programa. O Marco perguntou para mim assim, mas você faz exercício, né? Faz dieta? E eu estava contando para ele que a minha dieta, né? A minha alimentação é, para a maioria das pessoas, uma dieta. Mas não por uma preocupação estética. É claro que eu também tenho uma preocupação estética, é óbvio, muito óbvio isso, mas não é isso. Eu como assim desde muito cedo. Certo. Primeiro por causa de uma educação alimentar em casa. Eu acho que já começa em casa a educação alimentar. Como a gente deve se alimentar, isso tem que ser educado pelos pais. Né, pelos cuidadores, certeza. Quer dizer, por que você pode comer isso, por que você não pode comer isso, por que essa hora você pode comer isso, por que essa hora você não pode comer isso. Isso a gente aprende em primeiro lugar em casa. Sim. Depois a gente vai passando, né, a viver e conhecendo esse tipo de coisa no mundo. Isso é melhor do que aquilo, e a gente começa a fazer comparações e entender, estudar mais sobre alimentação. Estava contando para o Marco que assim, é muito difícil comer alguma coisa, por exemplo, muito gordurosa. Aquilo tem um preço dentro do meu corpo que eu não quero pagar. Então, se você ingere alimentos que são mais saudáveis, com menos hormônios, com menos agrotóxico, com menos açúcar, com menos farinha branca, isso todo mundo sabe que tem que ingerir pouco. E é o que eu faço. Isso causa emagrecimento natural. Sim. Né? Eu não consigo engordar, porque eu tenho que aumentar demais o volume de comida para conseguir engordar. Quando eu preciso engordar por alguma coisa, estava contando para o Marco que eu estou gripada. Quando eu estou gripada, eu preciso engordar mais ou menos uns 2 quilos para eu conseguir combater a gripe mais rápido. Mas eu estou pensando na minha saúde, eu não estou pensando no meu corpo, eu vou engordar 2 quilos, depois aqueles 2 quilos. Não, eu estou precisando de mais gordura no corpo. Nossa vida é assim. Se a gente está mais estressado, de repente a gente está precisando de menos açúcar, para aquilo não gerar mais estresse. Agora, você quer ver essa questão também da ansiedade e do estresse? Hoje está comprovado que mesmo a pessoa não ingerindo um altíssimo nível de calorias, ela pode, por ansiedade, por estresse, provocar deposição de gordura no abdômen. Porque quando eu estou ansioso ou estressado, eu produzo alguns hormônios, por exemplo, adrenalina e cortisol, uma espécie de cortisona endógena que em excesso pode provocar a síntese de gordura. Ela é lipogênica. Exatamente. Tá? Então, quantas coisas estão envolvidas aí? A forma de pensamento é que tem que mudar. Quer dizer, você come em prol da tua saúde. Teu corpo é a casa onde você mora. Né? Por que você varre o chão do seu quarto e você não limpa o seu fígado? Por que você vai lá e lava a sua roupa, mas você não consegue lavar a sua pele, hidratar a tua pele adequadamente? Tem que fazer isso, né? A gente mora aqui dentro da gente. Sem dúvida. Eu quero ter um bem-estar onde eu moro. Né? Aqui é minha primeira casa, aqui é meu primeiro lugar. Eu quero ter um bem-estar. Novamente, quem emagrece não é magro. Estará magro se e enquanto mantiver um estilo de vida magro. Eu brinco com o pessoal e digo, nós somos o quê? Gordos emagrecidos. Os fatores subjacentes estão ali. Se eu descuidar, eu engordo tudo de novo. Então, não tem por dizer, bom, agora eu emagreci, estou curado, vou fazer tudo o que eu quero. Não, se eu não mudar
toda essa forma de pensar, a forma de expressar emoções, de comer, tudo isso, eu vou engordar tudo de novo. Aonde você quer colocar, né? Onde você quer colocar suas frustrações? Exatamente. Na comida? É lógico que nem sempre é uma escolha, é isso que eu falei. A gente precisa ser educado para isso, a gente precisa ser analisado para isso, para entender, bom, por que eu estou com essa compulsão agora, exatamente agora? O que aconteceu? O que está acontecendo? Será que comendo vai melhorar? Será que eu preciso melhorar agora? Não posso aguentar um pouco? Esse tipo de reflexão a gente tem que ter entre o espaço que vem à vontade do comer, quando ele é fora de hora, ele não é pela fome, e o ato de comer. Né? Quanto Essa mais espaço... mediação, pensa bem, uma das maneiras de você lidar com isso tudo é conseguir identificar antes de abrir a geladeira e pegar o doce de leite na mão. E eu propor outras alternativas para isso. Porque, veja, eu posso comer demais por várias maneiras. Então, eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes assim, eu chego em casa com fome hoje, como um sanduíche. Amanhã eu chego em casa com fome e como um sanduíche. Depois da manhã eu chego em casa e como um sanduíche. Que nem o cachorrinho do Pavlov, eu me condicionei a chegar em casa e abrir mão da fome. Eu chego em casa e como um sanduíche, ficou associado. Como as pessoas se condicionam quando elas estão em dieta em comer coisas mais saudáveis. Exatamente. Ou de repente eu como vendo televisão, como no computador. Quer dizer, são coisas que ficaram condicionadas e que não tem nenhum vínculo de coisa saudável. Não é pensado. Não é pensado, não é refletido. Não é nem saboreado. Não é dizer que eu fiz um excesso, mas curti aquilo, puxa vida. Não, aquilo foi um piloto automático. Fico vendo televisão, comendo pipoca. Então eu brinco sempre, come isopor que tem menos calorias. Você para não sentir o gosto, come isopor, tem menos calorias que pipoca, né? Não, e fora isso, tem a questão do exercício físico, né, Marco? Que assim, o exercício também tem que ser pensado. Então tá, quanto tempo eu fico sentada por dia? Bom, eu fico mais de 10 horas sentada por dia. É óbvio, é muito óbvio que todos os dias eu tenho que fazer exercício. Como é que você pode acordar, passar o dia sentado, ou no máximo, né, menos de 2 horas do teu dia fazendo alguma coisa e o resto sentado, porque meu trabalho é sentada, né? Eu atendo o dia todo sentada. Como é que eu vou gastar caloria se eu não estiver em atividade? Além disso, hoje o sedentarismo, depois do tabagismo e junto com a obesidade, são os maiores fatores de mortalidade por doenças crônicas. Sedentarismo hoje é doença. Então, eu prefiro pensar no seguinte, eu tenho que fazer atividade física. Tem pessoas que gostam de fazer e outras que gostam de ter feito. Qual é o melhor exercício físico, psicologicamente falando? Aquele que mesmo cansado hoje eu tenho vontade de fazer amanhã. Para um é correr, para outra é nadar, para outra é dançar, para outra é um mix, enfim. Mas eu não... Aí quando me der preguiça, tá bom, vamos usar uma receitinha de bolo. Eu vou à academia, ao parque, ao clube e começo. Se em 15 minutos eu não me sentir bem, eu saio. 9 em cada 10 vezes eu vou ficar. Então, eu sempre brinco também, o exercício físico deveria ser democraticamente obrigatório. Porque escovar os dentes também não é toda hora que a gente tem vontade, mas tem que fazer e a gente automatiza. Isso que você falou é terrível. O fato de eu ficar 10, 12 horas sentado, atendendo ou em outras profissões, na frente do computador, tudo isso como nós ficamos e como a maioria dos trabalhadores ficam, puxa vida, sabe? É um negócio extremamente lesivo. Tem um estudo, outro estudo mostrando assim, feito na Inglaterra. O inglês de 1980, que faz 1 hora de academia por dia, é comparado com o inglês de 40 anos atrás, que não sedentário. Havia um gasto calórico maior naquele inglês de antigo do que o inglês moderno que faz 1 hora. Quer dizer, mesmo fazendo 1 hora de academia por dia, nós gastamos menos combustível do que, puxa vida, e aí não é só engordar e emagrecer, é saúde, é toda uma série de fatores que são alterados pelo sedentarismo, sabe? Quer dizer, veja bem, de atividade novo, é algo física, pensado para a tua saúde, né? Pensa bem na atividade física com um mecanismo anti-estresse. Puxa vida, eu vou queimar alguns subprodutos do estresse quando eu faço atividade física. Cortisol, adrenalina, glicose, enfim, coisas que têm um caráter extremamente protetor em termos de saúde. Qualquer coisa, vai andar. Com certeza. Né? Não despreza a caminhada. Não, muito pelo contrário, né? Nosso exercício físico original, natural, é a caminhada. Caminha, meia hora de alongamento antes de dormir, tá tudo certo, né? Caminha um pouco durante o dia, tá tudo certo. De novo, você não fazer exercício é a mesma coisa que deixar a tua casa suja. Você pode deixar o chão da tua casa 1 semana, para os mais porquinhos, né? Sujo. 1 semana, 2 semanas.
depois você não aguenta ver aquela sujeira. Agora, o teu corpo ali, como você não enxerga o que está dentro, aspas, porque a gente sim enxerga, a gente sente a diferença de quando a gente se trata bem, de quando a gente não se trata bem. A gente é capaz de sentir essa diferença. E, óbvio, por que nosso corpo pode ficar, né, 2, 3 semanas sem exercício físico? Ah, não, mas eu dei uma caminhadinha ali até a feira hoje. Não, não resolve. E você quer ver? Não resolve. Só um lembrete, nós temos um corpo só, hein? Cuide dele. A casa a gente pode mudar, né? Exatamente. Pode sujar, deixar bem suja a tua casa, não varrer. Depois você muda. É. Mas e o corpo? Corpo não, tem um só. Uhum. Então vamos cuidar dele. Fora isso, é o que a gente está falando, né? O corpo, a gente não existe mais para psicologia, né? Nem didaticamente a gente divide mais o corpo e a mente. É que a gente ainda não achou palavras. Ficou lá no Enfim, Descartes, didático, na epífise do Descartes. Da epífise, né? Mas não se fala mais em corpo e mente. Nosso corpo, a gente está falando também da nossa mente. Ou então, falar da nossa mente, a gente está falando também do nosso corpo. A mente, né, o cérebro, ou mesmo a psique, é um reflexo de como a gente se trata, de como a gente se olha, de como a gente se entende. Você vê, por isso que até a gente diz, uma doença, um transtorno psicossomático, uma forma inadequada de demonstrar as emoções. Mesmo na obesidade, o aumento de gordura pode ser o sintoma mais flagrante da obesidade. Nem sempre é o único. A gordura pode encobrir uma patologia subjacente, um transtorno emocional subjacente, um conflito emocional. Isso a gente tem que ter muito em mente. Por isso que no tratamento da obesidade, às vezes eu pergunto para o cliente, para a menina principalmente, você quer mesmo emagrecer? Não, claro que eu quero, senão eu não estaria aqui. Mas muitas vezes eu tenho ganhos secundários ficando gordo. A gordura pode dissimular algumas coisas. Várias, né? Na obesidade mórbida, por exemplo, em emagrecimentos muito dramáticos, isso que a gente começou a falar, a questão da imagem corporal. O peso muda antes que a cabeça, muda antes que a imagem. Tem mulheres e homens que ainda testam se ele cabe numa poltrona de cinema, se ele passa na catraca de um ônibus. Quer dizer, a cabeça ainda não mudou. Tanto que a gente tem na manutenção, ou até antes, começar a trabalhar o estigma da obesidade. O que a obesidade significou na vida daquela pessoa. Quanto mais antigo o processo de obesidade, maior a problemática em termos de imagem corporal. Sabe? Tem mulheres magras que continuam se vendo gordas, não só as anorexas. Agora vamos falar aquelas que tem na população geral. E vice-versa. Hoje, se eu engordasse 20 quilos, eu não ia ter noção do meu espaço. Eu fui desde que eu nasci magra. Pois é. Não dá para ter noção. Agora, você imaginou uma menina que teve problema de obesidade, sobrepeso na juventude, confrontada com esses padrões que estão... Pensa numa coisa. A menina... Antes era comparada com a menina mais bonita da escola. Hoje ela é comparada com as mulheres mais bonitas do mundo, devidamente escolhidas a dedo, produzidas e photoshopadas. Tá bem difícil para nós, hein? Bem difícil, né? Comparação é verdade. É Sabe, verdade. pensa bem. Antes a gente era comparada mais bonita da escola, né? Você já pegou as mais bonitas do mundo, você é jovem. Ah, não, eu peguei a mais bonita da escola, viu? Queria pegar ela de jeito. Mas sim, você comparado quer às mais bonitas da escola. Uma coisa muito que todo mundo conhece, isso eu lembro. A Gisele Bündchen. A Gisele, ela ficou 9 meses em São Paulo sem fazer nada, nada. Então ela ia para os castings, que é aquelas situações de escolha da modelo para um determinado trabalho, ela dizia, muito magra, muito feia, nariguda e sardenta. Quer dizer, tudo bem, mas eu quero trabalhar, eu quero ir para outro teste. Então ela acreditava, a autoestima dela era tão forte que ela acreditava nisso. Aí quando ela pegou, e ninguém mais segurou, e se você falar hoje no meio da moda, a Gisele é muito bonita, e não adjetivá-la, ela é maravilhosa, o mundo cai em cima de você. Você tem que virou mitificada a beleza dela. Sabe? Você não pode dizer, a Gisele realmente é muito bonita, você não falou tudo. Você tem que correr louros ao mito. Outra coisa também, já que nós falamos de Gisele, magreza, imagem corporal, aí a pessoa quer emagrecer excessivamente. Então, beleza. Não existe beleza sem saúde e sem autoestima. O biotipo de cada um é imutável. O que é ter autoestima? É uma visão de si mesma adequada, gostar de si mesma incondicionalmente, não quer dizer passivamente. Por exemplo, se eu não sei falar um determinado idioma, não adianta eu me lamentar de, se eu tivesse estudado uma escola alemã, a minha avó não é alemã, eu vou atrás. Primeiro mandamento da busca da autoestima, não se lamente, faça. Eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu vou atrás. Não, mas que isso, não achar que você é pior porque você não fala alemão. Não, sim. Erro é oportunidade de aprendizado. Não é... Então, de novo, a famosa história do Thomas Edison, né?
Ele fez lá as milhares de formas e a bendita lâmpada, a luz não aparecia. Os assistentes, se é que a gente pode dizer assim, diziam, mestre, são milhares de maneiras que não dão certo. Eu falei, então, eu já sei milhares de maneiras que não dão certo. Aí quando apareceu o resultado brilhante do trabalho dele, disseram, um gênio. Eu disse, o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quer dizer, se eu não tivesse dado duro, se eu não acreditasse em mim, vocês estariam, sabe? Exatamente, a autoestima faz com que a gente seja o que a gente gosta, que quer ser, né? Sabe, uma visão adequada de si, uma amizade, ser sua melhor amiga. Sabe, ser uma boa mãe para si mesma no sentido de se aceitar incondicionalmente. Mas, Marco, o mesmo trabalho que a gente tem de viver achando que a gente é feia, de viver achando que a gente não é inteligente o suficiente, ou não tem o suficiente, né? Não é ou não tem o suficiente, é o mesmo trabalho da gente se sentir feliz com a gente mesmo. Quer dizer, não muda nada. Você pode ficar... Lógico que existem muitas questões, nós somos psicólogos e sabemos disso. Existem muitas questões que não é simplesmente, acordei e me achei bonita. Não é isso, né? A gente sabe que tem muitas coisas que estão por trás disso, da forma como a gente se vê, e é disso que a gente trata. Agora, se a gente pode falar em linhas gerais e dizer, né, algumas palavras que dentro de um programa de psicologia possa ajudar vocês, é isso. Tem como você olhar no espelho e descobrir em você diversos potenciais que você não está olhando, porque a maioria das vezes a gente olha para fora. Então, aquela é bonita, aquela é inteligente, aquele é bem-sucedido. Eu valorizo aquilo que eu não tenho e desvalorizo aquilo que eu tenho. Sabe, às vezes faz aquela pergunta, o que você diria para as mulheres, para as meninas, em termos de beleza? Primeiro, não existe mais que ou menos que em matéria de beleza, existe o diferente de. Segundo, eu posso achar, eu digo, olha, A é mais bonita que B. Eu acho, minha opinião, A é mais bonita que B. Se eu afirmar A é mais bonita que B, você vai me dizer, prova. Acabou, eu não tenho o belezômetro, certo? Segundo, quais são os seus diferenciais? Aquilo que a torna única. Qual é a tua identidade estética? Sabe? Quer dizer, cada mulher tem a sua. Não há padrão de beleza. A beleza está nas diferenças. Sim. Sabe? É um atributo que aparece em todas as idades, todas as etnias, em todas as formas de corpo. Não é atributo da mulher loira, magra, alta, sarada, turbinada. Quer dizer, é que a menina é treinada desde pequenininha para uma crença única de beleza. De ganhar Barbie? Começa por aí. Então ela tateou a Barbie, ela fez, virou. Aí ela vai para o programa de televisão. A apresentadora é sarada, turbinada, conta para todo mundo as cirurgias que ela fez, a dieta que ela faz, e tem uma hipervalorização de mídia. Aí ela vai à banda de rock que ela prefere, tem uma menina que conta até que teve anorexia. E que maravilha, eu emagreci. Ela vai para a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10 e é confrontada com isso que a gente falou. Tem um estudo ainda nos Estados Unidos que diz assim, deve ser um paralelo, o Brasil eu não conheço, não tem. 80% das mulheres que aparecem na televisão estão abaixo do peso. 15% no peso e 5% acima do peso fazendo papéis jocosos, sendo ridicularizadas, sendo... Quer dizer, então há uma lavagem cerebral que diz, beleza é isso, eu adquiro o quê? Uma crença única de beleza. Quer dizer... Sabe? Novamente, vai concorrer com as mulheres mais bonitas ou talvez mais bem produzidas do mundo. E não com a coleguinha dela de escola, da outra classe, mais velha, mais nova, que... Enfim. Claro. Então acaba vendo isso. Claro. A autoestima vai lá para baixo, né? Lógico, lógico. É lógico que essa discussão dá muita coisa, né? Porque assim, quem está na TV, quem deixam entrar na TV... E, né, que você quer, que padrão você também quer comprar de quem você assiste? Um padrão, né, de uma mulher... mais gorda, mais magra, né? Quem que você vai admirar mais? Quem que você vai querer? Então, eu acho que já é um ciclo, e isso não é, né? Não, as pessoas gostam mais... Você quer ver? Quando você pega culturalmente, 1954, a Marta Rocha era um ícone de beleza da época. Ela foi vice-mundial de Miss Universo, não sei o quê. Ela tinha 1,70 m, pesava 56 quilos. O IMC dela era 19,8, 20, alguma coisa assim. Hoje é a Gisele, com 1,79 m e 54 quilos. Uma menina, um adolescente hoje, olha a foto da Marta Rocha e diz, quem é essa gorda? Olha para Marilyn Monroe e fala, nossa, essa mulher, quem é essa gorda? Sabe? Então existe toda uma lavagem cerebral feita pela cultura que condiciona isso.
Então ela não precisa ter um transtorno alimentar para estar descontente Não, com e o com próprio razões, corpo. né? Se a gente descobrir uma medicação que ajuda no emagrecimento, a gente vende mais pessoas magras, né? Sim. Porque é isso, a gente quer vender mais remédios. A gente, aspas, mas estou dizendo... Sim. Enfim, todos os laboratórios, Exatamente, etc. exatamente. Então, a gente tem que buscar, na minha opinião, e é isso que eu tento fazer comigo, a gente tem que buscar a nossa saúde. Tá aí para todo mundo, que deixa a gente mais saudável, que deixa a gente menos saudável. Basta você entrar no Google, querer se informar um pouco, ir no seu médico, perguntar. Bom, enfim, tá aí a informação, né? Ninguém se interessa tanto por uma apresentadora que vai te contar como que fazer as coisas de uma forma um pouco mais correta, como não comer agrotóxicos. Ah, não, mas a apresentadora pode. Bom, tá bom. E quem acorda no domingo para ir comprar produtos orgânicos? Você acorda, né, preocupado com a tua semana de alimentação? Tem que ter uma organização para se alimentar bem. Não é assim, a segunda-feira eu acordei e vou me alimentar bem. Né? Quando você vai fazer uma dieta, você não tem uma organização para fazer uma dieta? Para você se alimentar todos os dias, você tem que ter uma organização. E cabe no dia de todo mundo, não é? Com certeza. Né? Se alimentar bem é fundamental. Por isso que eu falei, é mais fundamental do que limpar o chão, das vezes, do quarto. Então, busque se alimentar bem. Com certeza. Porque você não terá tantos problemas com nenhum tipo de padrão. Porque, afinal, você não vai ser. Você vai ser o padrão normal de você mesmo. Você vai emagrecer até onde você Qual pode. é o teu com objetivo? saúde. Ser a melhor versão de si próprio. Isso aí, ser a melhor versão de si. Com isso a gente fecha o programa, né, Marco? Perfeito. Vamos ser a melhor versão de nós mesmos. Eu quero agradecer, então, a você pelo convite, dizer da minha alegria de estar aqui, podendo dividir com você e a gente brincar um pouquinho com isso. Para mim foi muito bom. Tive 7 anos depois no WebDivan, é. né? 7 anos depois. Eu vou até procurar o vídeo do Se você tiver, olha, publicamente. Vou procurar, né? Ela era morena, ela me falou que era morena naquela época. Mas eu vou procurar o nosso vídeo, sim, que eu quero ver. Gente, muito obrigada pela participação no WebDivan. A sexta-feira que vem, às 15 horas, o WebDivan está de volta. Beijos.